também não me apresentei, né, no início, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em voz e comunicação humana. Hoje eu atuo há mais de 15 anos nessa área da voz e da comunicação. Trabalho com mentorias individuais e em grupo para comunicadores, né, de de várias profissões. Então, desde juízes, advogados, pessoas que querem se posicionar na comunicação através de seu trabalho ou para desenvolver, para entregar seu produto ou seu serviço. Então, exclusivamente eu trabalho só com comunicação. E também com voz, né? Porque às vezes alguém necessita da parte clínica, né? Que nós chamamos, por exemplo, que tem algum nódulo, algum sintoma de cansaço, rouquidão, nódulos nas pregas vocais, uma fenda, um pólipo. Eu também trato, né, esses sintomas e patologias também das pregas vocais. E faço esse trabalho de posicionamento da comunicação dos meus clientes. E hoje eu trouxe aqui para vocês alguns equipamentos que eu utilizo na minha experiência, né, com os meus clientes e com os meus pacientes, tanto para tratar a voz ou para trabalhar, potencializar a voz, a dicção, toda o aparato que a gente chama, né, do aparelho fonador. E o que eu gostaria de falar primeiro aqui para vocês é o Respiron, esse equipamento que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui. Acho que todos podem ver, vocês me dão aí um feedback. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta também, podem ficar à vontade, eu vou respondendo ao longo aqui da nossa aula, tá bom? Então, esse aqui é o Respiron, é um equipamento utilizado para o desenvolvimento ou para tratar transtornos respiratórios. Desenvolvimento aqui dos músculos, né, do peitoral, costelas intercostais, do diafragma, para ter, a gente chama reserva de ar no diafragma, então faz toda uma movimentação esse aparelho aqui. Vou mostrar para vocês. Nós, na fonoaudiologia, utilizamos de duas maneiras. Inspiratório, vou demonstrar aqui para vocês. Certo? Vocês percebem que sobem as três bolinhas. Quando eu faço esse movimento repetitivo, posso fazer também só uma bolinha subindo. E o que que eu estou fazendo? Eu estou controlando a minha inspiração, a minha reserva de ar que eu tenho aqui nos pulmões. Então, além de preparar a respiração para a fala, para um discurso, para uma leitura, né? Como vocês, para uma interpretação, eu também posso utilizar para quê? Para condicionar os músculos da laringe. Então, se eu quero uma voz mais grave, eu utilizo esse recurso aqui para deixar uma voz mais encorpada, por exemplo. Então, por exemplo, alguém sente que a voz é muito aguda, muito estridente, muito aberta, uma voz cansativa, eu utilizo muito esse equipamento. Ou, por exemplo, para condicionar mesmo. Patrícia, eu falo e rapidamente eu estou cansada. Esse é o equipamento para melhorar a retenção do fluxo aéreo durante a fala. Alguém tem alguma pergunta? Alguém já conhecia esse equipamento?
Seu Luiz Carlos, conhecia o Respiron? Ok, Marcos também. Esse equipamento, ele foi muito utilizado durante a pandemia. Quem teve Covid, provavelmente deve ter utilizado ou na UTI ou depois também, né, para recuperar o condicionamento respiratório. Então, um ótimo equipamento para condicionamento respiratório, certo? Então, eu indico. Existem vários níveis de Respiron. Esse, o azulzinho, é o nível básico. Tem o verde, tem o amarelo e tem o vermelho, as cores da mangueirinha e das bolinhas. Eles vão gradativamente aumentando os níveis. Então, esse aqui é o nível básico. O nível um, eles são para aqueles atletas que já fazem atividade física constante, ou mesmo pessoas que fazem e querem melhorar a sua performance. Por exemplo, eu utilizo o nível um, 2 para cantores, por exemplo, que dançam, cantam no palco, pessoas que são atletas mesmo, né, e querem melhorar sua performance. Enfim, então vão tendo níveis, mas para início, para quem quer melhorar seu condicionamento vocal e respiratório, eu indico esse Respiron, o Classic. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Jordi, alguma pergunta? Não, Patrícia, pode continuar. Pode? Ok. O outro equipamento que eu utilizo é o shaker. Não sei se alguém já usou ou conhece esse equipamento também. O shaker também existem vários modelos. Existe esse aqui, é o Classic, existe o New e existe o Plus. Para quem está iniciando, eu sempre recomendo esse, porque exige menos do sistema respiratório, os brônquios e dos pulmões, né? As ramificações. Então, esse aqui é um excelente equipamento de sopro também. Como que ele é utilizado? Você inspira. Eu soprei. Então, aqui dá para utilizar de várias maneiras. Você pode utilizar só soprando, por exemplo, sons graves. Eu posso fazer sons agudos. Eu posso cantar. Eu posso fazer escalas musicais nele. Vou fazer uma demonstração, por exemplo. Vou cantar. Vocês conseguem ouvir que eu estou cantando? Parabéns para você? Ok. O que que ocorre? Ele vai fazer uma vibração nas mucosas. Então, começa aqui as mucosas dos seios da face, da faringe, da laringe, pega aqui a traqueia, os ramos aqui dos brônquios, alvéolos, vai até os pulmões. Então, o que que ele vai promover? Uma troca de gases, né? Ele vai melhorar, vai acelerar essa troca de oxigênio, vai melhorar muito o meu sistema respiratório. Por que que eu estou falando tanto de respiração? Para que haja uma boa comunicação, uma boa articulação, uma boa dicção, nós precisamos respirar de uma maneira muito eficaz, fazer essa oxigenação, essa troca. E principalmente na nossa fala, é necessário as pausas corretas, a entonação certa na frase. Então, a respiração é vamos pensar assim, o elemento ouro da comunicação. Quando, por exemplo, eu falo muito rápido, fica uma comunicação ineficiente. As pessoas não entendem, provavelmente vão pedir para que eu repita novamente o que eu falei, gera uma ansiedade em quem está ouvindo, não é uma comunicação assertiva. Então, as pausas corretas, o tempo correto para a pessoa ouvir e processar o que ela está ouvindo, a respiração é
o ponto-chave, o ponto ouro aí da comunicação. Por isso que eu utilizo muito esses equipamentos para auxiliar a respiração e a fala também, naturalmente, né? E esse aqui, o que que ele faz? Ele faz uma modulação vocal. Se eu quero uma voz mais grave, mais aveludada, por exemplo, eu posso fazer utilizando sons específicos para dar esse conforto vocal. Por quê? O que que ele promove? Ele vai aquecer, ou seja, vai fazer vibrar minhas pregas vocais infinitamente enquanto eu estiver soprando. As pregas vocais elas vão fazer o quê? Vai aquecer toda essa parte aqui do meu aparelho fonador. Vai ter um aquecimento muito rápido das pregas vocais, do aparato vocal para falar. Então, por exemplo, se eu já quero começar com uma voz lá em cima, um padrão mais elevado, uma imposição melhor, eu aqueço minha voz previamente. Então, por exemplo, o que eu ia demorar 15 minutos para aquecer, eu faço em 3 minutos com o shake. Uma coisa interessante também que eu não falei aqui, passei para vocês sobre o Respiron, é que para nós também ele pode ser utilizado assim, soprando. Isso aqui, o que que ele promove também? Um aquecimento das pregas vocais. Então, ele vai ajudar também a acelerar esse processo que eu comentei com vocês. Então, geralmente, sem o auxílio, só exercícios, eu precisaria talvez de 15 minutos para aquecer, para oxigenar mais rápido, para o corpo sentir, né, que está liberando, enfim, endorfina, que meus músculos eles estão preparados para falar, ou para dançar, ou para cantar, ia demorar mais. Então, esse aqui, o que eu estou fazendo? Um aquecimento rápido. Ou no caso de vocês, por exemplo, vocês interpretam, faz uma interpretação 30 minutos cada um, por exemplo. No intervalo, no descanso de vocês, por exemplo, vocês podem utilizar o shaker para fazer, manter e também potencializar o volume vocal usando o shaker, por exemplo. Porque o shaker, ele promove esse aquecimento. E ele também promove o quê? Uma amplitude vocal maior. Então, se minha voz, às vezes, ela é baixa, ou tem muitas pessoas também que eu recebo, alguns clientes, que a voz ela é para dentro. A pessoa quer falar, ela não consegue fazer uma projeção vocal adequada. Ela vai falando e tem aquela voz bem para dentro, as pessoas precisam se esforçar para ouvir o que ela está falando. Então, o shaker, ele tem esse alcance, ele promove isso. Você termina de fazer as modulações, né, no grave, agudo, ou cantando, como eu comentei com vocês, e naturalmente vai fazer o quê? Uma amplitude aqui do som. É como se eu pegasse aqui um alto-falante e falasse. O que que ele está fazendo? Ele está ampliando essas ondas sonoras, porque eu não tenho que fazer esforço para falar. O esforço vai ser mínimo. Eu vou começar a desenvolver aqui um pensamento, e as pregas vocais elas estão tão preparadas, o trato vocal, os músculos tão bem aquecidos que eu não tenho que fazer nenhum esforço. Então, por isso que é importante o aquecimento vocal antes de vocês utilizarem, né, a voz para interpretar, como também manter a voz aquecida e amplificada durante os intervalos. E depois que termina o evento, é importante fazer o quê? O desaquecimento vocal, que eu acho que passa um pouquinho. Todo mundo pensa em aquecer a voz, mas nunca consegue, né, fazer depois o desaquecer. O que que seria esse desaquecer da voz? É deixar os músculos que nós exercitamos muito, aqui a cartilagem laríngea, os músculos intrínsecos aqui da laringe, eles, de tanto falarmos repetidamente, eles ficam elevados, tensionados, para manter aquele aquecimento e o volume vocal. Então, o que que eu tenho que fazer? Tenho que voltar para um estado de repouso toda essa musculatura da laringe.
Então, tem que fazer o desaquecimento vocal, que é uma fala coloquial, por exemplo. Eu vou conversar com alguém, eu vou sair daquele padrão de interpretação e vou para uma fala natural, uma fala coloquial, alguma coisa mais próxima, uma conversa, que não exige tanto esforço vocal. Então, por isso que é necessário desaquecer a voz para voltar ao estado natural esses músculos, para não, por exemplo, não ter uma ruptura, por exemplo, promover um desgaste, um cansaço, fadiga vocal, um nódulozinho, uma fenda por esforço repetitivo, inadequado. Então, é necessário o desaquecimento. Eu vou ensinar para vocês depois que eu mostrar aqui para vocês os equipamentos, tá? Tem outro equipamento que eu sempre utilizo, que é o nebulizador portátil, mas esse ficou na clínica. Eu pensei que a Raquel Ilha estaria presente e ela usa muito. Acho que vocês já devem ter visto ela, né, com fotos e fazendo a demonstração. Mas, na ausência também, não impede vocês de fazer uma hidratação direta aqui, né, da faringe aqui e também de todo o trato aqui respiratório. O que que eu indico para vocês? Utilizarem o soro fisiológico. Como? Eu não indico spray seco, aquele jato seco, ou mesmo aqueles frascos, né, que você dá faz aqueles bombadas, né, nas narinas. O que que eu indico? Umedecer um pedaço de algodãozinho, até trouxe para vocês o algodão. Então, o que que é interessante? Pegar assim um pedacinho de algodão, umedecer bastante, deixar bem molhado, bem úmido o, o soro fisiológico e hidratar. Puxar aqui, ó. Sentir que o soro vai descer lá pela naso, pela faringe, e você vai deglutir esse soro. Para quê? Para que haja uma hidratação direta aqui das mucosas. O soro fisiológico, ele tem as mesmas propriedades da nossa mucosa. Então, o que que nós estamos fazendo? Promovendo uma hidratação mais rápida. Do que só tomar água, eu vou fazer uma hidratação sistêmica. Todo o meu corpo ele vai necessitar, todas as células vão recorrer à água. Quando eu uso o soro, eu estou promovendo o quê? Uma hidratação aqui das vias aéreas superiores, certo? Com o soro fisiológico, que tem a mesma propriedade das nossas mucosas. Então, eu sempre recomendo, além de fazer uma higienização para melhorar a voz, ou às vezes até diluir um pouco, por exemplo, tem muitas pessoas que guardam muita secreção aqui, né, nessa região aqui da traqueia, da laringe, por vários motivos. Mas quando eu utilizo o soro, pode fazer o quê? Deixar mais fluido essa secreção e fazer a remoção dela, né? Ou você pode expectorar, ou você pode deglutir, né? Certo? Então, eu recomendo o uso do. Ah, Ana Paula fez uma pergunta aqui. Quem tem rinite, sinusite, eu recomendo altamente o uso do soro fisiológico. Excelente, Ana Paula. Dessa forma ou pelo nebulizador. O nebulizador é bom porque a quantidade de névoa que ele emite por segundo é fantástica. Eu gosto muito, eu posso pedir a Raquel, eu vou enviar uma foto para ela enviar no grupo de vocês, com o Respiron, o shaker e o inalador que eu gosto, que é o da marca Inaresp, que a quantidade de volume de névoa que ele emite por segundo é 3 vezes melhor do que os demais. Então, por exemplo, sinusite, hidratação, lavagem nasal. Só que eu não recomendo bater, né? Porque inflama mais ainda as mucosas. O ideal é sorinho com algodão, que você controla o volume de entrada, ou o nebulizador, certo? Excelente.
sinusite e rinite. Aí existem outras coisas que melhoram também, né? Óleos essenciais. Também você fazer a inalação quente. Eu utilizo em alguns pacientes meus também, que tem rinite ou sinusite. Você pode fazer ou por um vaporizador quente mesmo, chama spa facial. Você coloca a água embaixo, coloca um algodãozinho e pinga algumas gotas, né, de alguns óleos eucalipto, hortelã, pode utilizar. Tem alguns blends também que a gente utiliza, lavanda com eucalipto, ou melaleuca, copaíba com eucalipto, hortelã-pimenta. Você pode pingar, colocar nesse spazinho. Vou enviar a foto também para a Raquel, ela posta lá para vocês. Esse spa eu acho a melhor opção. Aí você coloca esse algodão lá no recipiente, a água vai começar a liberar o vapor e você vai ficar inalando quente um tempo lá o rosto nesse vaporizador. Ele também é excelente para, principalmente para sinusite. Eu utilizo muito com meus pacientes. Ou quem não quiser adquirir o spa, mas eu acho excelente, que você pode levar para qualquer lugar. Você pode também colocar uma panela com água fervendo, né? E pingar algumas gotas desses mesmos óleos essenciais e cobrir sua cabeça e ficar inalando aquele ar quente. Ou mesmo pingar também no banheiro, né? E ligar a água quente e a água vai evaporando e você vai inalando aqui aquele ar com os óleos essenciais. Pode passar também aqui nos seios da face, onde fica mais carregado, né? A rinite, a sinusite. Então, dentro dos seios da face aqui onde ficam alojados as secreções. São essas bactérias que promovem a dor, né? O cansaço, o mal-estar da sinusite e da rinite. Então, para que que eu utilizo o vapor quente? Para que haja uma diluição também, uma desinflamação, né, dos seios da face. O soro também faz isso, além dele limpar, ele está limpando lá a bactéria, né, limpando aqui os seios aqui, né, dentro do nariz. Você está fazendo uma higienização e está diluindo também essas secreções. É importante. E além de outras coisas, né, que previne um pouco aí a rinite e a sinusite, que é vitaminas D, C. Você tem que aumentar a sua imunidade para não ser tão recorrente. Até mais vocês que ficam em locais com uso de ar-condicionado, tem muita bactérias, vírus, né, dentro dos filtros do ar, e o próprio ar frio e seco. Ele promove também inflamações aqui para quem tem essa sensibilidade, né? Rinite e a sinusite. Alguma dúvida, Ana Paula? Aí eu faço algumas coisas assim, né? Dentre Não, outras coisas que. tranquilo. Obrigada. Eu lembrei de uma amiga que tem Ah, sim, de pode te rinite. indicar, sim, Obrigado. esses recursos aí, de nada. Então, são Uhum. esses equipamentos, Respiron, shaker e o nebulizador portátil ou o soro fisiológico. Além disso, eu utilizo também para aquecer e manter a voz, canudos, para preparar a voz. Então, tem vários tipos de canudos. Eu trouxe aqui para vocês três que eu tenho aqui, os demais estão lá na clínica, mas tem esse canudo, vocês percebem que são várias espessuras aqui, calibres. Esse canudo aqui é de cristal, percebem? Eu utilizo para vozes cantadas. Então, cada canudo deste cristal, ele é para um timbre vocal. Tem para sopranos, contralto, baixos. Esse aqui é específico para vozes sopranos, vozes agudas.
Então, por exemplo, ela quer aquecer a voz para deixar no. Porque tem, a gente chama passagens, né, vocais. Então, tem locais nas pregas vocais que vão gerar esse volume da voz, né, mais agudo, mais grave, nem muito grave, que é a meso, nem muito agudo. Então, cada canudo desse é para um timbre vocal. Então, esse aqui são para sopranos. Por exemplo, elas podem cantar já um trecho da música, da ópera que elas vão fazer no canudo, por exemplo. Aí elas podem fazer escalas musicais. Pode fazer também. Eu estou exercendo uma força aqui contrária ao que elas estão emitindo, para fazer o quê? Uma força no diafragma, para ela ter mais potência para segurar aqueles agudos. Então, aqui também aquece muito as pregas vocais. Outra coisa que nós podemos fazer para aquecer, utilizar a água, por exemplo. Posso soprar, posso cantar, posso fazer escalas musicais com o canudo. Então, depende da necessidade da voz, mas é uma forma também de aquecer a voz. Quanto mais profundo, mais água, mais peso. É como se eu estivesse fazendo uma hidroginástica. Vai exercitar mais ainda o músculo, certo? Por exemplo, quem não tem um canudo pode fazer contra o lábio. Por exemplo, esse exercício aqui. Vou fazer o som do V e vou exercer uma força contra meus lábios, contra essa vibração. Faz aí, Selene. Você consegue perceber, Selene, que tem uma força aqui? Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Uma vibração mais intensa com uma força contrária àquilo que quer sair, né? A voz. Então, o que que eu estou fazendo? Deixando minha voz mais forte, mais potente. Estou recorrendo a exercício para fortalecer essa estrutura, certo? Vocês podem utilizar canudinho. Vou cantar dentro do canudo. Aqui os canudos, eles têm um tamanho correto, certo? Ele vai da boca, aí o tamanho da minha laringe até aqui dentro dos pulmões. Então, cada canudo, ele tem um tamanho ideal para esse ar, a quantidade de ar, o tempo, o volume, certo? Ele não pode ser qualquer um. Tem que ser um canudo adequado, apropriado. Isso aqui é um canudo para uma voz soprano para um adulto. Uma criança seria diferente. Mas vocês podem me perguntar, Patrícia, mas o que que eu posso fazer então, universal? Por exemplo, esse canudinho que a gente tem, esse é de plástico, né? O canudinho que a gente encontra em lanchonete, ele vai ter mais ou menos 22 centímetros, certo? Um calibre de mais ou menos 6 milímetros. Então, você pode utilizar esse aqui, por exemplo, para fazer esse aqui, ó, cantar. Ó. Estou cantando parabéns aqui. O que que eu estou fazendo? Só de eu fazer essa oclusão aqui entre os lábios, eu estou criando o quê? Uma câmara. Então, o volume da minha voz vai aumentar, certo? E também ele tem quase o mesmo tamanho lá, uns 22 centímetros, que dá tamanho daqui, laringe, traqueia, até chegar aqui nos pulmões, ok? E tem outro canudo que eu utilizo muito, que chama Laxvox, que é o canudo de silicone. Esse é silicone. O diâmetro dele, o milímetro aqui é maior e ele é completamente flexível. Eu utilizo para aquecer e desaquecer a voz. Para desaquecer a voz, por exemplo, voz cantada. Alguém chegou em casa, terminou de cantar, ela vai colocar uma garrafa, um recipiente com água morna, por exemplo, e vai soprar bem suavemente. O que que ela está fazendo?
um relaxamento. Está entrando o quê? Vapor quente. O quente, o que que ele promove? A dilatação. Ele vai relaxar aquela musculatura. Porque ela cantou 1, 2, 3 horas seguidas. O que que aconteceu com a laringe? Vocês lembram? Que eu falei? Ficou tensa, rígida. Agora o que que eu tenho que fazer? Ela quer conversar, certo? Ela tem que fazer um repouso mínimo vocal, sem falar, por 15 a 20 minutos, e desaquecer, voltar aqueles músculos com um padrão natural de conversação. Então, vai promover o quê? Um relaxamento. Aí vocês podem pensar, Patrícia, eu não tenho um Axbox, não tenho um canudinho de silicone. O que que vocês podem fazer? Fez muito, 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 muito. Pode utilizar, por exemplo, uma almofadinha térmica. Sabe aquelas almofadas térmicas que a gente usa para tensões? Algumas são de gelzinho. Eu, particularmente, não gosto muito, só gel ou na água quente. Eu gosto daquelas que você pode colocar no micro-ondas. Vou enviar uma foto para a Raquel para ela enviar para vocês também, tá? Depois o Jordi pode me lembrar aqui, por gentileza, para eu estar enviando para vocês um link. Então, vocês podem fazer o quê? Colocou lá 2 minutinhos ali no micro-ondas. Elas têm um gel também para aquecer, mas elas têm sementes, lavanda, calêndula, várias plantas medicinais que vai promover o quê? Um relaxamento dos músculos. Então, você pode colocar aqui, ó, no pescoço e cobrir também a laringe com essa almofadinha térmica. Ficar aí 30 minutinhos, 15 minutos, o que que vai acontecer? Vai promover um relaxamento de toda essa musculatura, por exemplo. É outro equipamento também que eu utilizo muito, são as almofadinhas térmicas. E por último, é, eu uso também o laser, né? A laser terapia, que a gente chama termoterapia, o LED, o ILIB, vários equipamentos para tanto para fazer correções, né? Nódulos, pólipos, ou às vezes mesmo uma inflamação aqui na laringe, né? Da faringe, a gente incide, né? O raio, o laser sobre a laringe, ou às vezes aqui nas mucosas, né, estão machucadas, ou mesmo para soltar, liberar essa estrutura aqui do pescoço, cervical, ombro, às vezes também muita tensão aqui nos músculos da face. Vocês que interpretam em várias línguas devem sentir um pouco, né? A própria língua, que é um músculo, cansar, fadigar, ou às vezes essa estrutura aqui da face, né? Os músculos mastigatórios, que a gente utiliza também para falar. Exatamente, Ana Paula, DTM. Distúrbios, né? Temporomandibulares que geram muito tensão aqui nessa musculatura. Então, aí nós utilizamos também o laser e o LED, o ELIB, para relaxar a musculatura e além das manobras que nós fazemos para adequar, né, toda a musculatura à função, né, adequar para que não volte essas tensões. Nós utilizamos também. E por último, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito simples, mas muito eficaz, que é a rolha de vinho, uma rolinha simples. Eu utilizo muito com os meus clientes para quê? Para melhorar dicção e articulação dos sons da fala. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Coloca bem pouquinho, só para segurar mesmo. Vou fazer aqui as vogais, tá? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Quando eu utilizo aqui, o que que eu estou fazendo? Uma abertura maior aqui do trato vocal. Então, eu crio um espaço que às vezes está tensionado, os músculos tensionam. Então, tem pessoas que não têm abertura. A abertura, às vezes, a gente chama, fica ainda infantil, não consegue articular bem os fonemas, ou então tenta, mas como tem muita tensão, gera muita fadiga, cansaço.
Então, esse aqui, a rolha, ela ajuda muito a destensionar, porque ela cria o quê? Um volume maior aqui no trato vocal. Então, quando o ar vem, você pode modular melhor os sons da fala. E ajuda muito em dicção. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de pronunciar palavras compridas, né? Trava-línguas. Dá para utilizar muito, simples e muito eficaz. Às vezes vocês vão interpretar, recebe antes, vocês podem passar todinho na rolha. Já vai soltar mais a língua, abrir mais o trato vocal, fazer uma projeção melhor dos sons. O lábio também, ele tem que estar bem solto, né? Bem, a gente chama bem, todas as estruturas aqui, né? Bem soltas, bem relaxadas, para que esse som ele seja bem modulado na fala. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, né? Alguns equipamentos, são muitos itens que nós utilizamos, mas esse aqui é o básico para aquecer e manter a voz bem aquecida. E para desaquecer a voz, após o término, né, das interpretações ou do uso estendido da voz, vocês podem fazer duas coisas, eu recomendo. Primeiro, passar óleo essencial de lavanda aqui, fazendo esse movimento de relaxamento aqui dos músculos, ó, certo? Aqui atrás também na cervical, porque as pregas vocais, elas iniciam aqui atrás na cervical e elas elas ficam aqui paralela ao chão, né? Então, elas iniciam aqui na sétima cervical e inserem aqui no pomo de Adão. Elas fazem todo esse trajeto aqui, emaranhado de músculos, né? Que vão fazendo essa abertura, fechamento, alongamento, extensão, volume dela. Então, o ideal é massagear aqui e também aqui atrás, após, né? Terminou aqui, fazendo essa massagem e depois fazendo o som do número 1, bem suave, fazendo o biquinho hum, e rotacionando o pescoço para relaxar mesmo, assim. Hum, 5 vezes para um lado, 5 para o outro. E ficar no mínimo 5 minutos sem falar nada. Zero. Terminou, 5 minutos em repouso vocal, massagem com óleo essencial para relaxar aqui. E esse pequeno som, né, que a gente chama o som primordial das pregas vocais, é uma vibração. Não, na verdade, ele nem emite som, mas isso é o que se aproxima, né? E você faz um alongamento e um relaxamento. E aí encerra o desaquecimento vocal. Então, podemos aquecer com respiron, com shaker, com canudo, ou fazendo uma hidratação direta, alguns sons, vibração de língua, girando o pescoço para as laterais, por exemplo. Podemos modular também esse som, por exemplo, com o som do U. Podemos fazer escala. Ou seja, hidratou, aqueceu, né? Alongou, ó, quando eu faço isso, estou fazendo um alongamento aqui das pregas vocais. Certo? E posso começar a falar. Posso fazer também um shake, hidratei, posso pegar o shake, aquecer a voz ali 3 minutinhos, 1 minutinho fazendo o som do U, 1 minutinho cantando parabéns, 1 minutinho só soprando. Preparei a voz. Intervalinho, faço o shake, 1 minutinho. Outro intervalinho, outro shake, outro minutinho. Tá?
e desaquecer, porque aí você garante que não vai lesionar suas pregas vocais. Por exemplo, não vai ficar rouco, não vai perder a voz de uma forma súbita, não vai sentir cansaço, fadiga depois de terminar um trabalho. A Raquel depois pode comentar aí, né, Raquel? Ela tinha bastante. E o tanto que é valioso aquecer a voz, manter a voz aquecida com shake ou vibração de língua e depois, ao término, desaquecer a voz. Tá bom? Então, isso aí que eu trouxe para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição.